Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão, votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Leleco Pimentel para retirada de pauta dos PLs 956, 991, 1423, 853 e 1051. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.695/2022, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento ao Cristo Redentor no município de São João del Rei. O autor é o deputado Bruno Engler, o relator, o deputado Mauro Tramonte. Indago se o relator está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3695/2022. Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado Bruno Engler, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o monumento do Cristo Redentor no município de São João del Rei. A proposição em análise, fundamentação, reconhece como de relevante interesse histórico e cultural do Estado o monumento do Cristo Redentor do município de São João del Rei. O monumento, cuja pedra fundamental foi lançada em 11 de 2 de 1934, foi inaugurada em 8 de 12 de 1942, ocasião em que foi realizada a alvorada festiva com os habitantes do município. O então arcebispo do município de Mariana abençoou o monumento e celebrou missa campal, que foi acompanhada por coral com 120 vozes, e os aeroclubes da região promoveram espetáculos aéreos. Em 2002, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural do município realizou seu tombamento. Apesar de concordarmos com as linhas gerais dos substitutivos apresentados, julgamos necessário especificar que o monumento tombado pelo Conselho de Patrimônio Cultural de São João del Rei é o objeto de homenagem proposta do projeto em análise. Tal precaução se justifica pelo fato de haver no município outra estátua semelhante, situação em loteamento próximo à saída do município de Lavras. Desse modo, o substitutivo que apresentamos, ao final deste parecer, adota a nomenclatura adotada no Decreto Municipal de São João del Rei, número 10.228, de 7 de 12 de 2022, que lista os bens que são objetos de salvaguarda municipal. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3695/2022, no primeiro turno, na forma do seu substitutivo número 2, a seguir redigido pela rejeição do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Substitutivo número 2, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a estátua do Cristo Redentor do município de São João del Rei. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado a estátua do Cristo Redentor situada na rua Emílio Viegas, sem número, no município de São João del Rei. Artigo 2º, o reconhecimento de que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219 de 2022, tem por objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão ou parecer, encerra-se a discussão. Em votação ou parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 1346/2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. O autor, o deputado delegado Cristiano Xavier, relator, o deputado Mauro Tramonte. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1346/2023, Comissão de Cultura, relatório. De autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa da padroeira do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia. Fundamentação. Conforme informações disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, a festa de Santa Luzia é considerada a maior celebração religiosa do município, pois homenageia a padroeira da cidade. As comemorações ocorrem mensalmente
no dia 13 e são intensificadas em dezembro, com 13 noites de novena, orações e devoções à padroeira, incluindo a bênção da imagem de Santa Luzia. Durante esse período, as ruas se enchem de fiéis vindos de diferentes partes do país, que cumprem promessas, realizam penitências relacionadas à cura para problema nos olhos. Essa tradição envolve toda a cidade, com casas decoradas e celebrações especiais, com fogos de artifício e música, além de eventos com gastronomia local e feiras de artesanato. A festa representa, portanto, um marco significativo para a promoção e valorização do município. Em nossa análise do mérito, o reconhecimento da festa de Santa Luzia como de relevante interesse cultural não apenas valoriza uma tradição significativa, mas também está alinhado com o reconhecimento prévio conferido pelo município, que a designou como Patrimônio Cultural Imaterial Local por meio de Lei Municipal 3833, de 26 de setembro de 2017. No entanto, sugerimos um substitutivo ao final deste parecer, para que na proposição conste o nome da festa conforme estabelecido na lei municipal, bem como para ajustá-la à forma de redação comum e outros projetos de teor similar. Conclusão: diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1346/2023, no primeiro turno, na forma do seu substitutivo número 1, que apresentamos. Substitutivo número 1. Reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de Santa Luzia, realizada no município de Santa Luzia. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa de Santa Luzia realizada no município de Santa Luzia. Artigo 2º, o reconhecimento que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 24.219 de 2022, tem como objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formados na sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Segunda fase, discussão, votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.899/2023. Todos eles vou colocar aqui de forma coletiva e vamos votar em bloco. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura pedido de providências para que nas negociações das renovações antecipadas das concessões ferroviárias, bem como na revisão periódica dos contratos firmados, seja incluído como contrapartida o apoio a projetos de memória ferroviária em Minas Gerais, de autoria da Comissão de Participação Popular. Beleza, então. Requerimentos, então, decorrentes de proposta de ação legislativa 4.899, 4.920, 5.112 a 115, 5.271/2023, da Comissão de Participação Popular, em que requer que sejam encaminhados pedidos de providências para o Ministério da Infraestrutura, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria de Estado de Educação e Prefeitura Municipal de Bocaiúva. Portanto, todos os requerimentos da Comissão de Participação Popular, construídas a partir do Plano Plurianual de Ação Governamental. Votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Macaé Evaristo, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações sobre a execução da Lei Paulo Gustavo, esclarecendo especificamente os seguintes aspectos. 1. Qual o cronograma de execução da Lei Paulo Gustavo no Estado? Em relação ao contrato com a plataforma Prosa para a execução da Lei Paulo Gustavo, qual o valor do contrato? Qual o objeto do contrato? Gentileza de especificar o serviço prestado e o produto entregue. Qual o prazo de validade do contrato? Poderá ser renovado? Se sim, quais os critérios para que se dê a renovação do contrato? Qual o número de inscritos na Lei Paulo Gustavo pela plataforma Prosa? Em votação, o requerimento. Os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos.
saudar aqui a presença do deputado Bosco, da deputada Macaé Evaristo, membros efetivos dessa comissão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Mauro Tramonte. Eu tenho que me ausentar, porque eu tenho que ir para o plenário, que tem 2 projetos meus para serem votados lá, eu não estando lá, não pode ser votado. Perfeitamente. Muito obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado. Obrigado pela presença aqui. Presidente, faço de forma oral um requerimento que possa chegar ao Ministério dos Direitos Humanos, ministro Silvio Almeida, nosso reconhecimento pelo belo trabalho e apresentação do programa Ruas Visíveis, apresentado na última segunda-feira, 11 de dezembro, em Brasília, junto à população em situação de rua e os migrantes. De modo especial, nestes 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, este lançamento do programa, com o valor de R$1 bilhão para o tratamento dos nossos irmãos que estão em situação de rua, é motivo para esta Comissão de Cultura, e peço que todos possam juntos assinar, para fazer valer esses 75 anos de Declaração de Direitos Universais da Humanidade. Obrigado. Em votação... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bosco. Presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, deputada Macaé, deputado Leleco Pimentel, e cumprimentar, deputado Leleco Pimentel, pela iniciativa de fazer esse manifesto pela Assembleia Legislativa, através dessa comissão. Tive a oportunidade de assistir essa matéria ontem, esse evento, que é um evento que eu acredito que um dos maiores eventos e projetos lançados pelo governo federal neste ano. Acredito que todos eles têm a sua importância, mas esse olhar, esse foco com o morador de ruas, a gente sabe que é um olhar humanitário. A gente que vive aqui em Minas Gerais, que vê pelas ruas de Belo Horizonte, principalmente, tantos moradores de rua, São Paulo da mesma forma, Rio de Janeiro da mesma forma, enfim, vários estados, e é algo que a gente fica imaginando que não tem solução, mas tem solução, sim. Então, a gente fica muito feliz de que o governo federal tenha colocado essa situação dos moradores de rua como foco e como um pilar da gestão. Então, parabéns pela sua iniciativa. O deputado Leleco, o deputado Bosco, o deputado Macaé nos convida a assinar o requerimento com ele. Mais do que aceito, parabenizando Vossa Excelência por essa iniciativa. Deputado Bosco lembra bem a situação, deputado Macaé, de Belo Horizonte, em recente levantamento feito por um trabalho jornalístico aqui na capital, dá-se conta que hoje a população de rua de Belo Horizonte ultrapassa o número de habitantes de 380 municípios mineiros. E pelos dados, ontem, presidente, desculpa, pelos dados apresentados no momento do lançamento do programa, são mais de 200 mil no Brasil de moradores de rua. É mais do que a população de uma cidade mediana. Minha cidade, que é de Araxá, que é considerada como uma cidade mediana, tem 120 mil habitantes. O senhor imagina 200 mil moradores de rua, sem perspectiva, sem esperança, é lamentável. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem a finalidade de debater a importância do livro Meu Cabelo Não É para o Seu Governo, da escritora mineira Monique Najara Aparecida Pacheco, com ilustrações elaboradas por Ivanildo da Silva Leite e Ival Leite. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal número 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem pronunciamentos, abordagens de temas eleitorais caracterizados por pedido de votos. Convidado da reunião. Estão presentes os seguintes convidados. Monique Najara Aparecida Pacheco, que é escritora
Seja muito bem-vinda, Monique. Ivanildo da Silva Leite, o Ival, também convido aqui para tomar assento à mesa, artista plástico. Passo a palavra para o deputado Leleco Pimentel, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para tecer suas considerações iniciais. Presidente, alegria de estar aqui na Comissão de Cultura e vou pedir que durante 30 segundos compreendam as palavras. Durante os outros 30 segundos, eu quero pedir que possam se posicionar aqui os dois assessores, companheiros e amigos, Samuel e Márcia, que possam ficar aqui ao lado dos autores. E aí eu quero que vocês interpretem o que, durante 30 segundos, mostramos. Eu vou pedir a Macaé também, que possa ficar ali de pé, porque todo mundo está rindo do Cleiton e desse deputado aqui. Eu sei. Por favor, Macaé. O seu governo. Este é o gesto de pessoas que sorriem quando alguém resolve interpretar nos desenhos e no texto esta autoafirmação que é uma atitude política diante da vida. Parabéns, parabéns e parabéns. Deputada Macaé, deputado Cleiton, nós tivemos 2 requerimentos aprovados aqui nesta comissão. Eles foram intencionalmente separados, mas o que se uniu não se separa. O desenho, o pensamento e o livro. E vocês dois conseguiram unir dom e colocar este belo pensamento em forma de uma história. E quando vi uma aluna da escola Família Agrícola das margens do São Francisco, com este livro, e logo depois, quando me chegou, pelo amigo Varley, nosso querido livreiro, o livreiro comunista, o livreiro da esquerda, quando o livro chegou às minhas mãos, não teve outra coisa para fazer, senão logo pensar, que bom seria se a gente pudesse ter conosco a autora que tem 38 anos, natural de Contagem, é professora de História, assim como eu, como Macaé e como o professor Cleito, historiadores. Ela formou-se na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e atualmente trabalha na rede pública de ensino de Contagem. Foi secretária municipal de Cultura de Contagem de 2021 a 2022. É militante política, mãe da Madalena e do Francisco. Nós não temos condições aqui de direito de imagem, mas que felicidade foi receber e é para nós receber a Madalena e o Francisco.
Então nós vamos fazer um gesto, não é de bater palma, não. Mas esses deputados e todos que estão aqui vão dar um sopro em direção a vocês dois, de agradecimento pela presença também, tá bom? A gente faz assim, ó. Que alegria, Madalena e Francisco. E a mãezinha que está aqui, qual o nome? A mãezinha, né? Nossa autora é contadora de histórias, cronista, poeta e romancista dessa nossa Gerais. Orgulhe-se disso. O diploma referente a esta manifestação, esta que fazemos hoje, lhe será entregue em reunião especificamente convocada para esta afinidade. Espero que em Contagem, lá no parque, ou onde vocês quiserem. Recentemente, estivemos no céu, junto com a ministra Margarete Menezes, inaugurando, estávamos lá, eu, o Padre João, junto com a prefeita Marília, com todos. De repente, a gente pode ter ali também essa entrega deste diploma. E requeremos ainda que seja dada a ciência desta manifestação, por isso ela aceitou estar aqui. Este foi o requerimento número 4.583. O requerimento 4.606 fala desta outra parte importante contada em desenho. O nosso artista visual, ilustrador, quadrinista, formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. De tanto criar imagens, surgiu a vontade de contar histórias para os seus filhos e todos e todas, os meninos e meninas, e todes, inclusive os mais crescidos, que fazem dentro de si eternas crianças. Esse diploma também lhe será entregue onde vocês quiserem, em Contagem. Ele que também trabalha em Contagem e também é professor em Belo Horizonte. Este é o nosso desenhista, cartunista, criador, querido Ival Leite, que é nascido em Teófilo Otoni em 1963. Esta é a razão, presidente, de termos aqui a presença destes nossos dois homenageados do dia, talvez uma das últimas reuniões da Comissão de Cultura em 2023, a última, que é motivo também de júbilo e da gente avaliar e agradecer, parabenizar o professor Cleito e todos os membros dessa comissão pelo belíssimo, mas não aqui palavras jogadas ao vento, mas profundo trabalho que deu à Comissão de Cultura um novo ar, um novo foco profundamente ligado aos fazeres populares e com a criatividade e generosidade que carrega, em especial, o presidente Cleiton, professor Cleiton. Os requerimentos, então, que foram a plenário são os 6.549, que solicitou esta audiência, e o requerimento 650. Eu passo a ler rapidamente, carinhosamente. Vamos aqui entregar um livro na mão da Macaé, outro do professor Cleiton, e também já solicitei que a gente possa, para as 22 escolas Família Agrícola, o livro assinado pela nossa autora, pelo ilustrador, chegar para as bibliotecas das escolas Família Agrícola, onde a turma do cabelo, que não é para o governo de senhor ninguém, está lá ansiosa para ter nas bibliotecas. Recomendo, inclusive, que o governo de Estado possa adquirir sabedoria e buscar, neste aprendizado que traz em desenhos e letras, a forma de contribuir para a educação do Estado de Minas Gerais e fazer chegar em todas as escolas, todas as bibliotecas públicas, o livro Meu Cabelo Não É para o Seu Governo. Vamos repetir juntos?
Meu cabelo não é para o seu governo. Por fim, trago aqui palavras de quem todo dia repete, ao levar esse livro ao conhecimento dos que amam. Ah, que linda, literatura. O companheiro Varley Amora, ele pede que lhes faça chegar essas palavras. Varley, que está sempre em todos os eventos, todos os encontros, uma pessoa altamente sensível. Todo lugar que a gente chama o Varley está lá, com os livros, com o anel de tucum. Dá uma olhada no dedo aqui do professor Cleiton. Aqueles que um dia acreditaram que o livro impresso estava com os dias contados, enganaram-se. E enganaram-se profundamente. Pois iniciativas como esta, que acontece hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizada pelos companheiros deputado professor Cleiton, deputada Macaé e esse deputado Leleco Pimentel, em homenagear a escritora e professora Monique Pacheco e ao companheiro Ival Leite, ilustrador da obra Meu Cabelo Não É para o Seu, nos traz a certeza de que enquanto houver editoras, distribuidoras, livrarias físicas e, no meu caso, livreiros, o fascínio pelo livro impresso estará sempre presente por toda a eternidade da vida humana. Um grande abraço, Varley Amora. Eu solicito que a consultoria possa transformar em um requerimento de congratulação com o livreiro Varley Amora pelas belas palavras que dão sentido a esta Comissão de Cultura. Presidente, essas são as minhas singelas, mas profundas e alegres palavras para este momento. Obrigado, Monique. Obrigado, Ival. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Passo a palavra para as suas considerações para a deputada Macaé Evaristo. Bom dia a todos. Cumprimentar nosso presidente, professor Cleiton. Saudar o deputado Leleco Pimentel por essa homenagem. E cumprimentar aqui com muita alegria a Monique e o Ival pela construção dessa obra. Obra muito importante, porque trata de um tema muito sensível, né? Que é o racismo e o preconceito racial, tal qual ele é expresso no nosso país. Não é? Porque o racismo brasileiro está muito ligado à cor da pele e ao cabelo. Né? Quanto mais negra a cor da pele, quanto mais crespo o cabelo, mais chance as pessoas, de maneira geral, e especialmente as crianças, né, vão ser vítimas desse abuso e dessa violência. Não é incomum que meninos e meninas negras, na infância, sofram muito, né? Não querem nem o seu cabelo, muito menos a cor da sua pele. E nós que somos educadores, né, Monique, trabalhadores da cultura, a gente vive isso e a gente sempre está buscando uma forma de trazer esses temas. E acho que a literatura, e a literatura infantil, no caso, né, que eu sou assim, tenho muito apreço, ela cumpre um papel muito importante, que é poder desvelar as dores, não é? Desvelar os preconceitos e também nos fortalecer afirmativamente naquilo que nós somos. Né? Então, quando a gente vê um livro como esse, a começar pela ilustração, eu fico pensando que alegria, né? Que alegria a gente poder viver nesses tempos no Brasil. Porque, na minha infância, eu não pude ter um livro como esse. Eu não tive acesso a uma literatura como essa, né? E a ilustrações como essa, que nos humanizam. Pelo contrário, o que a gente via de ilustração de pessoas negras, né? Elas eram sempre depreciativas. E a gente precisa muito falar sobre isso. Acho que é muito importante também a gente chamar a atenção
pela ainda ausência, né, de materiais como esse, de livros como esse, no ambiente escolar. Nós temos uma lei, que é a 10.639, que foi aprovada em 2003, que insere história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, mas, infelizmente, deputado Leleco, o senhor, nas suas andanças, visita muita escola, professor Cleiton também, mas, se a gente for adentrar as bibliotecas escolares, a gente não garantiu que esse tipo de literatura, que hoje não dá para dizer que ela não é frequente, porque ela tem, né, existe bons livros de literatura, bons materiais paradidáticos, mas a gente não rompe uma barreira. E que barreira que é essa? É a barreira da gestão dos sistemas de ensino, quer no âmbito dos municípios, quer no âmbito do nosso Estado. Nós vamos aqui, na semana que vem, discutir o orçamento e a lei orçamentária. Onde é que está, lá na lei orçamentária da educação, uma linha que trata da implementação da lei 10.639? Sistematicamente, os governos se omitem, não cumprem essa função e, mais do que isso, não deixa nenhum real lá para que seja possível nós aqui, com nossas emendas impositivas, ampliar investimento nessa área. Então, é ainda uma luta muito grande e árdua que nós temos. Então, eu saúdo, felicito aqui a obra da Monique e continuamos aqui, Monique, trabalhando diuturnamente para que a gente possa garantir investimentos para a área do livro, da leitura, né, de toda a cadeia produtiva do livro, porque não é porque não tem autores, bons autores e bons ilustradores, é porque, sistematicamente, a política do livro e da leitura não é valorizada, né? Felizmente, deputado Leleco, essa semana a gente teve uma notícia boa, que às vezes passou até despercebida, né? O presidente Lula inseriu no Minha Casa Minha Vida, né, um financiamento para bibliotecas comunitárias. Então, todo empreendimento do Minha Casa Minha Vida vai contar com um espaço público de biblioteca pública, né, de biblioteca pública comunitária, que eu acho que já é um grande passo. E a nossa tarefa é trabalhar para que a gente possa ampliar, nesses espaços, a bibliodiversidade. Nós queremos livros como esses, não é? Com personagens negros, de forma afirmativa, para fortalecer a autoestima das nossas crianças, mas a gente quer mais do que isso, né, gente? A gente quer que seja escrito por autorias negras e valorizar as autorias negras, seja no texto, seja na ilustração. Então, parabéns, professor Leleco, parabéns ao nosso autor, ao nosso ilustrador, e ao professor Cleiton, né, que nos preside dessa comissão, e é sempre um grande parceiro para que a gente possa colocar essas temáticas na ordem do dia. Obrigada. Obrigado, deputada Macaé. Eu queria, primeiramente, parabenizar a iniciativa do deputado Leleco Pimentel de trazer a essa Comissão de Cultura essa homenagem, que ela é simples, mas, ao mesmo tempo, ela é altamente simbólica. Porque, quando a gente vem aqui para essa comissão, Monique, Val, e se presta uma homenagem, na verdade, nós representamos aqui uma grande parcela da sociedade, do povo mineiro. Então, a homenagem dessa comissão é a homenagem dessa parcela do povo mineiro. É uma forma da Assembleia Legislativa e da Comissão de Cultura, especificamente, reconhecer as obras dos nossos artistas, as expressões de arte, de cultura, as manifestações que fazem florescer e afirmar
a nossa identidade enquanto povo, enquanto mineiros, de uma forma muito específica. Eu estava folheando aqui o livro, enquanto o deputado Leleco Pimentel e a deputada Macaé teciam seus comentários, e eu já concluí a leitura do livro e já conheço toda a história da Isa. E como diz aqui a introdução, bem mineira, nasceu Luísa, mas se transformou em Isa. Cadê o café? Você traz um café. E é interessante porque não tem como, deputada Macaé, deputado Leleco, não passar um filme pela nossa cabeça, pela cabeça de um professor, que durante a sua vida em sala de aula presenciou tantas Isas que foram vítimas de bullying, que foram vítimas de preconceito, que foram vítimas do racismo estrutural que ainda impera, que ainda permanece, que ainda, infelizmente, na lógica do Braudel, do rei do Braudel, ainda é uma situação de longa duração nas nossas sociedades. Entretanto, a gente percebe, Monique e Val, que existe uma mudança também por parte daqueles que ainda lutam contra o sistema e lutam contra essa lógica racial do país, que tem iniciativas que são iniciativas afirmativas, iniciativas que podem modificar as estruturas. Eu cheguei em casa esses dias, minha esposa mostrava um Instagram de uma professora com mais de 300 mil seguidores, que relatava a sua história pessoal e contava também a história da filha que, pela primeira vez que começou a frequentar uma escola privada, predominantemente branca, enfrentou a mesma situação que a Isa enfrentara. Mas o pior é que ela não sofreu preconceito apenas dos colegas, mas o preconceito dos pais. E relatava essa influencer e professora que teve que ir até a escola esperar a mãe que havia cometido racismo para lhe dar uma leve bofetada. Não estou aqui fazendo defesa da violência, nem apologia à agressão, mas tem hora que a vontade que nós temos é de nos comportarmos como essa mãe, deputado Leleco Pimentel, para fazer as pessoas acordarem e perceberem que o cabelo da deputada Macaé Evaristo é belíssimo, porque é o cabelo que representa a sua origem, a sua identidade e que representa o cabelo de todo brasileiro, inclusive de quem não o possui mais, deputado. E aí, para quem está nos acompanhando pelos canais de comunicação, se a nossa querida autora me permite dar um pequeno spoiler, existe aqui no livro, e aí eu quero aguçar a curiosidade de vocês para adquirirem, um momento em que a Isa, ela cria o Estatuto do Cabelo e decreta que nenhum cabelo será usado como motivo de opressão e exclusão, e que ninguém poderá ser violentado por ser de alguma forma diferente.
Ô Monique, você tem noção do que você fez, minha querida? Você tem noção da grandeza, você e o Ival, do que isso aqui representa? Porque, deputada Macaé, quando a gente olha, deputado Leleco, a gente se depara com um livro infantil. Mas quando a gente abre e começa a ler, a gente se depara com um decreto de afirmação da negritude e de decretação de uma nova liberdade do negro nesse país. Quando a gente abre esse livro, Val, e se depara com as suas ilustrações, nós estamos diante de uma obra revolucionária e que precisa chegar aos 4 cantos desse país. E é por isso, deputado Leleco, que eu gostaria de felicitar Vossa Excelência pela perspicácia, pela sabedoria em trazer a essa comissão uma declaração universal dos direitos da mulher negra e da cidadã negra nesse país, representada e simbolizada pela personagem Isa. Parabéns, Monique, parabéns, Ival, a minha reverência, a minha homenagem, e, a partir de hoje, um divulgador desse livro que precisa chegar em todas as mais de 11 mil escolas municipais e as quase 4 mil escolas estaduais e as escolas privadas desse estado, quiçá de todo o país. Obrigado pelo que vocês fizeram. Gostaria... É a mãe, né? Muito bem, mamãe. Eu trouxe alguém. Muito bem, mamãe. Olha, orgulhe-se da sua filha, viu? Esse é o grande legado que a gente vai deixar. A marca que a senhora deixou. Primeiro que escolheu fazer história. Então aí a gente já vê que é uma pessoa de grande personalidade. E depois escrever uma obra dessa, mamãe. A primeira? Primeira de muitas aí. Parabéns pela filha, pela parceria com o Ival aqui. Eu passo a palavra para a Monique e para o Ival. Quem que vai falar primeiro? Também para as suas considerações. Ival. Bom dia. Bom, foi ótimo receber essa homenagem, porque motiva para fazer trabalhos ainda melhores, para poder alcançar novos horizontes, né? Ampliar esses horizontes. Eu já estou há um tempo nessa batalha com desenhos, né, ilustrações para outros livros. Recebi esse convite da Monique, foi ótimo também pela equidade que nos trouxe como autor e coautor, né? O ilustrador, normalmente, ele é pago pelo trabalho e ali fica. Ali cessa a sua figura. E com a Monique, não. Nós estamos num processo de coautoria, então estamos juntos nesse projeto há um bom tempo. Espero que a gente faça outros, mas o prazer enorme foi de desenhar de uma forma diferente, de abordar de uma forma diferente a imagem do negro no nosso país, né? Da mulher negra, de trazer luz, de trazer cor, de Pela ordem, mostrar... presidente. Ival. Oi. Pela ordem. Me desculpa. Presidente, a gente precisaria suspender 1 minuto aqui, porque nós precisamos comparecer ali no bloco. 1 minuto, pode ser? Sim. Estão suspensos os trabalhos. Então, nós vamos retomar pelo seu depoimento, suas contribuições e sua fala, que é muito desenhada, mas a sua fala é também para nós uma forma de conhecê-lo mais.
Sim. Na verdade, eu parei quando fazia uma consideração sobre a imagem, né? sobre o processo. Primeiro, a parceria com a Monique, que é uma parceria em que ela me reconhece como coautor, e isso é importante, né? Diante do mercado de trabalho para o ilustrador, porque, normalmente, o ilustrador ele tem o seu trabalho pago de imediato, e depois ele desaparece, e só o autor e a escrita funciona ali como algo visível, né? O coautor, que é o ilustrador, fica invisível. Sim. Né? Então, a partir do momento que a Monique me dá essa oportunidade de estar junto com ela, existe uma quebra de paradigmas aí. E a imagem ela tem já um histórico em si, por si só. Né? A imagem já tem um conhecimento, ela já traz uma visão. E, ao jogar cor e apresentar alguns elementos da nossa religiosidade, das nossas influências, esse trabalho ele saltou de uma forma muito legal, né? E me surpreendeu até, porque eu fiz com base na minha infância, com base na infância da minha família, né? Que eu via as minhas tias ali naquela luta com o cabelo e tal. E jogar cor para isso, porque sempre são ilustrações carregadas, apagadas, com uma certa tristeza. Então, jogar cor, trazer alegria, trazer sorriso, mostrar a expressão da Isa no processo, dos pais também, né, que eles aparecem. Então, foi algo muito legal. Né? E as personagens, dar corpo, dar imagem para essas personagens foi algo especial para mim. Agora, essa resposta, né, Monique, da população ao ver a capa, principalmente, é algo que me deixa assim, emocionado demais. Tá? Agradeço muito pela homenagem ao deputado Leleco, ao Macaé, então, pelas palavras maravilhosas, né? Ao professor Cleiton, que, né, fez uma explanação excelente sobre o trabalho, e a Monique, pela parceria e pela oportunidade. Tá? Muito obrigado. Que beleza. Quem tem dentro de si a beleza pode socializar. Foi o que você fez, né? Agora, quem tem coisa feia dentro do peito, a gente até pede que nem fale. Porém, a gente agradece ao Ival Leite. Continue com muita saúde do corpo e da mente para continuar a desenhar. Agora a gente vai ouvir nossa querida Monique Najara Aparecida Pacheco. Meu cabelo não é? Para o seu governo. Amém. Primeiro, Leleco, Monique Pacheco já está ótimo. Tá bom? Meu pai inventou um monte de nome nesse caminho aí. Aí eu resumi. Esse pai. Quero primeiro cumprimentar a mesa, Macaé, querida, Leleco, que alegria que eu estou de receber essa homenagem. Professor Cleiton, que aqui não está mais, mas que fez belas palavras. Né? Cumprimentar minha mãe, meus filhos, minha amiga e parceira de vida, a Beth, meu colega Paulo César, que surpresa minha, chegou ali agora, todos que estão nos acompanhando. Eu estou muito emocionada. Esse livro me surpreende a cada dia. Eu escrevi ele tem aproximadamente 4 anos. É uma garotinha que a mãe dela e o pai dela tinham muito medo dela sofrer preconceito na escola. Então, né, quando eu perguntava por que não deixava ela de cabelo solto, eles diziam: a gente tem muito medo do que ela pode sofrer na escola. E eu tive que dar razão para os pais dela. Porque, como a Djamila Ribeiro diz, não existe lugar mais perverso ou mais cruel para uma criança preta do que a escola, né? Muitas vezes pode ser o lugar mais triste na memória de uma pessoa preta. E também baseado muito nas minhas lembranças, nas minhas memórias. Eu gostaria, naquele momento, de dizer o que eu diria para essa garota, o que eu diria para mim, se eu pudesse voltar lá atrás.
Eu fui uma menina que sofreu muito na escola. Eu sou uma mulher, hoje, uma mulher preta, de pele clara. Era uma criança preta, de pele clara. Meu pai é um homem negro, minha mãe, uma mulher branca. E, quando eu era criança, eu queria ser a fadinha, a princesa, a noivinha da festa junina. Eu queria desfilar no concurso. Eu queria fazer coisas que me eram negadas. Né, Macaé? A coroação, a coroa não era nossa, não era nunca. E eu não entendia. E a justificativa é que eu não era bonita o suficiente. O racismo, ele é tão cruel que ele convence crianças de que elas não são bonitas, não são dignas de serem amadas, não são merecedoras de determinados espaços na sociedade. E, quando nós crescemos assim, nós temos uma dificuldade muito grande de desenvolver uma autoestima que nos permita se sentir seguras, alçar novos lugares, querer estar em lugares de poder, querer estar em lugares de decisão, sustentar esses lugares quando finalmente alcançamos. Então, cuidar da infância é cuidar de uma sociedade mais saudável, de uma sociedade mais segura, de adultos capazes de tomar melhores decisões para si e para o próximo. Por isso, eu escrevi esse livro. A primeira ilustradora era uma garota de 14 anos, chamada Suelen Ferreira. Eu quero citar aqui a contribuição que ela deu na primeira edição. Logo depois veio a pandemia, e esse ano eu quis novamente espalhar essa ideia. Eu convidei meu companheiro Ival, um grande amigo, um companheiro de trabalho, para poder colocar o olhar dele, e eu não imaginava que ia ser tão bonito. Eu fiquei surpresa, porque o primeiro eu já gostava muito, mas depois, quando esse livro saiu, eu falei, gente, é fantástico, as expressões, os olhares, a tonalidade, é tudo muito bonito, e tem muita poesia nesse desenho, porque ele conseguiu captar os sentimentos que a personagem tinha no texto. Então, é muito sensacional, né? O desenho trazendo esses sentimentos. Desde então, eu tenho ido às escolas. E, Macaé, me preocupa muito que parece que só tem 2 datas no ano para a gente ser convidada para falar sobre racismo, né? 13 de maio e 20 de novembro. Fora isso, não existe, é coisa da nossa cabeça. Infelizmente, realmente, a gente não tem, eu não tenho agenda o ano inteiro, porque esse não é um assunto pauta do ano inteiro. Eu acho que a gente tem que discutir isso muito. Mas eu vou às escolas, e lá me surpreende muito que aquela dor que eu sentia na minha infância ainda é uma dor extremamente presente, né? Nós temos crianças, uma vez em Juiz de Fora, uma garotinha falou comigo que a mãe dela teve que se mudar de bairro para poder mudar ela de escola, porque ela ficou 1 mês sem ir à escola, de tanta vergonha dos apelidos humilhantes que ela recebia por ser uma criança preta. Então, não é só sobre a história do livro, não é só sobre cabelo, é sobre a nossa dívida, né? A dívida que a nossa sociedade ainda tem com as crianças, com as mulheres, com as mães, com as pessoas pretas, né? Numa história de mais de 300 anos de escravidão, em que em que foram convencidas, que a sociedade foi convencida de algumas pessoas valiam menos do que outras. E agora esse trabalho da gente mudar essa cultura e esse pensamento racista é um trabalho diário, é um trabalho muito difícil, e é um trabalho que tem que começar na mais tenra infância. Eu estou aqui com a minha filha, Madalena, meu filho Francisco, 2 crianças pretas, que eu tenho certeza que o que eu puder fazer para que eles se empoderem desde cedo das suas características, da sua beleza, eu irei cobrar onde eles estiverem, nos espaços educacionais que eles estiverem, que isso seja feito. Não é mais tolerado que crianças tenham na escola o seu pior espaço. Não pode mais. E eu gostaria de aproveitar que eu estou nesse espaço tão maravilhoso, que é o espaço de legislação da sociedade. A Isa, né, foi uma legisladora aqui no livro, ela cria o seu decreto. E eu gostaria de sugerir
né, algumas... eu gostaria de sugerir um projeto de lei que proibisse salões de beleza de atender crianças para alisamento de cabelo. Eu acho isso muito sério e muito grave. A gente está falando de crianças que nem se sabem sendo mutiladas com produtos químicos muito fortes, muito violentos, né, que vão machucando a sua identidade e a sua autoestima desde da infância. E gostaria também de sugerir que os escritores, os autores independentes conseguissem ter mais acesso aos processos de compra, de aquisição de livros das escolas, porque a indústria da literatura ela é muito fechada, né, ela é muito difícil, nós sabemos. E esse livro ele é feito de maneira independente, ele é vendido pé a pé. Eu quero agradecer assim, imensamente o Varley, né, que é apaixonado com esse livro, e leva ele. Sempre eu encontro alguém e falo assim, nossa, eu vi seu livro lá em São Paulo, Brasília, Manaus, porque alguém se encontrou com o Varley em algum congresso, em alguma coisa, e levou esse livro. Então, o Varley ele é um espalhador de ideias, um espalhador de sonhos. Eu quero deixar aqui um grande beijo, um grande agradecimento, mas também sugerir que os autores independentes conseguissem adentrar os espaços da educação institucional com mais tranquilidade, para que a gente possa ter mais pessoas, filhas da periferia, filhas de Marias, de Osmar, de João, pessoas sem a herança que importa, né, que não tem, pessoas simples, que são artistas, que são escritores, que são produtores culturais e que gostariam de ter mais espaço, né, para divulgar suas ideias e poder viver da sua arte, porque o maior problema hoje no Brasil não é falta de talento e de artista, né? O brasileiro é um poeta de natureza, mas a dificuldade de viver da arte é muito grande. E eu fico muito feliz de saber que esse livro ele tem um compromisso e ele serve a uma causa. E gostaria muito de realmente ver ele em outros lugares, na mão de mais crianças, de mais professoras, de mais pais. E, inclusive, que ele chegue nas casas das crianças que não sabem o que é racismo, que nunca vão saber. Nas casas de famílias brancas, que muitas vezes agem de forma muito cruel, por falta de um letramento, por falta de um entendimento. Então, a gente tem que letrar toda a sociedade. É muito importante a gente se propor a fazer um mundo melhor, como eu gosto de dizer, bom, belo e justo. Então, muito obrigada, que a gente está junto nessa. Obrigada mesmo. Que alegria, que humanidade, que testemunho. É para nós aqui, para mim, para Macaé, o deputado Cleiton, ele foi direto ao plenário, de modo que nós retomamos aqui esta que não é. Por trás das nossas intenções tem tanta coisa. Há tanta vontade de que a gente possa sugerir no PNLD, que a gente possa sugerir, como é o caso das escolas Família Agrícola. Eu fiz o projeto de lei 511 da pedagogia da alternância, em que os livros didáticos são negados para os alunos do campo. Então, nós tivemos que recorrer a uma emenda, eu e Padre João, deputado da Macaé, para que não só o conteúdo e até a publicação, e ora, nós temos só nas 22 escolas Família Agrícola, sem contar dos assentamentos de reforma agrária, sem contar das escolas quilombolas, só nas escolas Família Agrícola, 3.000 alunos em curso. Então, veja, um recurso de uma emenda dá conta o suficiente para que cada aluno tenha o livro didático que lhe é de direito? Há uma outra observação, Monique. Nós
descobrimos que há exclusão de crianças que estão em tratamento de hemodiálise ou diálise, que por não terem condições de frequência, estão negadas a elas as matrículas, estão excluídas da educação. Então eu estou aqui sempre lembrando, eu sou tocador, eu sou animador de movimento popular, essa é a minha origem, historiador por formação, mas a gente vai ter muito trabalho para frente para dizer que 13 de maio não é dia de negro, e que todos os dias poderão ser. Inclusive, vou sugerir à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, que criou o programa Diversidade, que tratamos desse tema, que possa convidá-los, convidá-la e convidá-lo a irem até essas crianças no tratamento de hemodiálise, a maioria de negros, porque nós tivemos ali o contato com uma estratificação que demonstra que são as meninas e meninos negros também. No outro dia eu vi aqui a Macaé e falei com ela, você quebrou um outro enigma da minha cabeça, porque lá nos idos de 2003, 2004, nós fizemos, eu entrei na Assembleia Legislativa como assessor. E a gente fez um trabalho grande que vinculava a anemia falciforme às mulheres e negras. E no outro dia, me parece, aqui a Macaé, quebrando esta ideia de que era somente aos negros, dizendo que as populações, aqueles que tiveram origem no mar Mediterrâneo, né, por uma deficiência causada ali pelos minerais, também sofrem com anemia falciforme. Então, nós estamos tratando também de conhecimento, tratando de legislação, e aqui, na sua fala, além do que já vem sugerido no texto, que é mais uma, eu até diria, mais uma das declarações universais dos direitos humanos. Nesses 75 anos, esta diversificação dos direitos humanos está contemplada no artigo aqui lido pelo professor Cleiton. Mas aqui a sua sugestão, que nos salões de belezas, casas de estética e demais, se possa pensar a proibição da utilização de produtos químicos que causam mutilação, além de proporcionarem a manutenção desse racismo estrutural gravemente aqui denunciado. Para crianças. Aí por isso que nós temos que trazer aqui, senão daqui a pouco vai ter a revolução. Nós vimos aqui durante o aumento do ICMS, que o Zema chamava de supérfluo, né? As manicures, pedicures, e aí se juntou a outras questões graves, mas aumentando o que é renda para as mulheres, o que é renda para todos. Não é essa a sua intenção e não é isso que disse. É aqui em relação às crianças e à saúde pública, porque nós estamos tratando exatamente daquilo que é reforçar a lei, né? O cuidado. E é por isso que a gente traz aqui também, então, ao final, que estas palavras se transformam em requerimentos, que estão aqui colocados. Nós precisamos do professor Cleiton para ter quórum, para poder haver a votação desses requerimentos, mas foram transformados aqui. Eu posso lê-los? Você está de posse? Pode ser votado. E na próxima reunião, são esses aqui mesmo? Onde é que eles estão? Claro. O requerimento número 6.693, que seja formulado voto de congratulação com Varley Amora pelo trabalho como livreiro e pela importante atuação no fomento à leitura do nosso Estado. Requer ainda que seja dada assim essa manifestação a Varley Amora no Palácio da Inconfidência, gabinete 214. Nós também, por sugestão, estamos pedindo que haja um estudo da consultoria da casa para esta sua sugestão de legislação. Nós vamos levar juntos esse processo, né, Macaé? Para que a gente possa ter a consultoria trabalhando nesta perspectiva. E também desejamos que a Câmara de Contagem possa promover algum estudo assim, a legislação. Você que é a primeira suplente. E é importante dizer isso, porque eu fui primeiro suplente e batalhei. Nós vamos aqui, então, fazer rapidamente, Macaé,
só a entrega dessa placa junto com a família e a gente... Nós entendemos. Hoje tá bom, viu? Hoje tá bom de você xingar o presidente sem saber. Então, nós vamos também aqui, por agradecimento aos familiares, às crianças, está na hora da segurança alimentar, e nós tivemos... Hein? E nós vamos proceder à entrega dessas placas, mas sintam, profundamente simbólicos, estarem presentes na fotografia, que vocês vão ter acesso. Também a deputada Macaé, que aceitou o nosso convite, eu fui sensibilizá-la, não precisava, e do próprio professor Cleiton e da Comissão de Cultura que aqui esteve. De modo muito especial, agradecer a consultoria. Nós queríamos que vocês estivessem aqui ontem, onde nós tivemos aqui muitos, inclusive o Parlamento Jovem de Ponte Nova, os grupos de capoeira do sul de Minas. Tivemos aqui ontem uma história linda. Um senhor que começou a fazer o seu curso superior aos 77 anos, e eu sou de Guaraciaba, nós somos de Pirtim, nós dois. Ele começou a fazer o curso superior aos 77 anos, e a mãezinha dele não foi no dia da entrega do diploma. Ele saiu, então, pelas ruas, chegando na casa da mãe, vestido ainda com a beca e com o diploma na mão, gritando à mãezinha de 97, dizendo que ela não pôde ir, mas ali estava ele a agradecê-la. E eles choram, copiosamente choram, se abraçando com aquele diploma. E ele veio aqui ontem contar a sua história, e a gente queria ter unido essas histórias aqui, mas por prazo aqui da entrega desses nossos requerimentos, então hoje, esta sala, eu estou olhando para a sala repleta, porque vocês encheram este lugar com o livro, com as ideias, com a bondade e a lealdade que carregam, com o exercício da humanidade que fizeram ao fazer esse livro juntos. Ao reconhecer o ilustrador, ao reconhecê-la nas suas palavras, vocês fizeram um grande feito para a humanidade. E vão contar conosco, para que vocês não tenham, aliás, sossego de tanto convite que lhes apareçam, para poder levar essa história juntos. E podendo contar com este primeiro convite, eu quero que faça chegar, então, à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, a proposta de vocês irem lá contar essa história para as crianças que estão em tratamento de hemodiálise, e a gente podendo ir junto, dali a gente vai fazendo tantas tarefas juntos. Força na luta, obrigado. Em especial os familiares, que eu gostaria que viessem aqui, os amigos também. A gente faz uma foto com os familiares e com os autores, e depois, quem veio, se junta para a gente entregar essa placa. Nós vamos entregar aqui embaixo. Sim. Nós vamos entregar aqui embaixo, por isso peço que vocês possam. Obrigada. Tá bem. A presidência agradece aos convidados pelas informações, pelo carinho, pela presteza, pelo amor que carregam ao desenhar e ao escrever. E para que a gente possa também aqui encerrar, agradecer a Macaé, ao professor Cleiton. No início também tivemos o Mauro Tramonte, o deputado Bosco, e a todos desta comissão, em especial a consultoria. Fico aqui no papel de ser a última reunião, agradecer a vocês. Tá bem? Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, da Monique, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.